Continuando a nossa série de vídeos sobre decoração de quarto de bebê, dessa vez nós vamos fazer esse enfeite de porta com um efeito 3D. Eu sou o Felipe Miranda e sejam bem-vindos ao canal da Poeira. Toda semana trazendo um projeto novo para inspirar você. Então já curte aí o vídeo e bora pra oficina! Para fazer esse projeto a gente vai utilizar MDF de 15 mm. Não precisa ser dessa espessura e nem ser laminado ou cru. Eu tô pegando esses aqui porque é o que eu já tenho aqui na oficina. Para dar o efeito de 3D nós vamos fazer várias peças. Essa aqui é que eu vou usar para fazer a base. Como modelo de corte eu fiz ali no computador rapidinho, só um oval que eu vou recortar e vou riscar aqui nessa peça. E para não gastar duas folhas, eu já imprimi aqui no meio o nome, que daí eu vou também recortar e colar aqui nessa outra peça. Para fazer a cápsula e o bebê, eu já mandei imprimir eles quando eu fiz o adesivo da régua de crescimento. Se não viu aí o vídeo, tá aqui, é só clicar lá, dar uma olhadinha que é bem legal. Esses dois adesivos a gente vai recortar ele bem na bordinha, porque a gente vai usar eles para riscar aqui para fazer o corte. Esse é um daqueles projetos que eu poderia fazer na CNC. Só que essa semana eu tô fazendo algumas melhorias nela, então ela tá em manutenção. Por isso eu vou fazer na serra fita. Mas você poderia fazer também na serra tico-tico ou até mesmo uma tico-tico de bancada. Isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal. Como eu mostro aqui, não é a única forma de fazer, principalmente quando usa CNC, que eu sei que é uma ferramenta cara. Procure uma forma em que a fabricação da peça se encaixe à sua forma de trabalho. Esse tipo de corte manual, eles costumam deixar algumas imperfeições aqui. Para limpar isso aqui, eu gosto de utilizar uma lixadeira. Pode usar a lixadeira de bancada, lixadeira manual, ou lixar à mão mesmo com um taquinho. Você pode notar aqui ó, que ficaram algumas linhas. Você pode usar elas como referência e ir lixando até apagar essa linha. Aqui está então a nossa base. Eu já aproveitei a lixadeira, já dei uma arredondadinha aqui nos cantos, só para não ficar muito afiado, né? Mas agora vamos para a outra parte. O nome aqui a gente vai colar e recortar também. E os adesivos eu vou recortar eles bem na beiradinha, colocar na madeira, ele virado, mais ou menos que nem a gente fez aqui para traçar o oval. E vamos também cortar tudo lá na serra. Já fizemos aqui as marcações para cortar, mas antes de cortar, vocês podem notar que tem aqui, ó, esse cantinho aqui, esse aqui, esses aqui, ó, que são os cantinhos que são bem fechadinhos, que fica um pouco difícil de fazer na serra. Então, isso daqui a gente vai fazer um furinho com uma broca. Eu vou fazer na furadeira de bancada, mas você pode fazer com a furadeira manual também se quiser.
Já estamos aqui agora com todas as pecinhas cortadas, os adesivinhos nós vamos guardar e vamos decidir agora a posição que vai ficar. Para a gente dar o efeito 3D, nós vamos suspender aqui o nomezinho e as outras pecinhas. Para isso, eu vou utilizar como cavilha esses espetinhos de churrasco que a gente vai atravessar. Então vamos começar aqui, ó, determinando. Eu quero o nome então centralizado. Vou procurar agora aqui alguns pontos para poder furar, de forma que ele tenha contato também com a parte de trás. Então aqui esses 3 pontos vão ficar bom. Na verdade vou até trabalhar um pouquinho mais para cá, descentralizar um pouco, para ter um pouquinho mais de apoio. Dessa forma a gente vai ter um pouco mais de apoio aqui nesse tripé que a gente está fazendo. O nomezinho também vamos colocar aqui, fazer alguns furos em alguns lugares que sejam que tem um pouquinho mais de material para a gente conseguir desbastar. Pronto, agora vamos fazer os furos, colocando uma madeirinha por trás para não estourar. Já coloquei aqui, ó, os espetinhos em todas as peças e já fiz a furação. Agora eu vou encaixar aqui e vou determinar a altura que eu vou querer para cada peça. Eu quero que a cápsula fique um pouco mais para trás. Essa altura aqui tá bom. O Miriam vai ser a parte, o nome vai ser a parte que vai ter mais destaque, então vai ficar mais para frente. E quase aqui, ó, colando no nome, vai estar o desenho do bebê. Então, ó, olha como é que ficou. Essa é a altura que eu vou utilizar. Vou agora colocar um pinguinho de cola rápida em cada uma dessas varetinhas para dar uma segurada no lugar. Depois nós vamos cortar então aqui as hastes e começar a fazer o acabamento, lixar, passar a base. No caso dessas duas peças eu vou pintar de branco e essa aqui eu vou pintar de rosinha. Esses dois aqui, ó, já pintamos de branco, fizemos a base. Eu já fiz um vídeo em que eu expliquei direitinho como pintar MDF. Você pode clicar aqui para assistir ele. Agora nós vamos aplicar os adesivos sobre essas pecinhas aqui e depois colocar o verniz. Eu deixei secando o verniz de um dia para o outro, mas infelizmente as bordinhas aqui elas não colaram, começaram a soltar. Em outros projetos eu já apliquei o verniz sobre o vinil e não tive problema. Só que nesses outros projetos ou eu apliquei com o adesivo ainda na cartela, ou o adesivo era maior e eu coloquei ele em volta da madeira. E eu acho que pode ter sido isso, visto que está soltando só nas bordinhas. Outra coisa também que eu acho que pode ser é porque essa é a primeira vez que eu aplico o adesivo sobre outra tinta. E na embalagem do spray ele fala que secagem completa mesmo é em torno de 72 horas. E eu não tinha esperado todo esse tempo. E mais uma coisa que eu acho que pode ter dado esse problema é também de eu ter colocado às vezes verniz demais. Para imprimir só esses dois adesivos de novo em vinil ia sair muito caro. Então eu mandei imprimir dessa vez em adesivo papel. Só para vocês terem noção, o adesivo em vinil, mesmo que fosse pequeno, o pedido mínimo era R$50. Uma folha de adesivo em papel eu consegui por R$4,50. Como é para uso interno, eu acho que vai ficar bom. Mas mesmo assim, como eu não vou ter tempo de testar se o verniz reage com o papel, dessa vez eu vou no seguro. Eu vou aplicar
uma lâmina por cima. Poderia ser um papel contact, mas como eu tenho ali um pouco de vinil transparente, vai dar um acabamento melhor. Vou colocar então já sobre o papel antes de recortar. Eu vou tirar esses adesivos aqui e vou fazer todo o processo. Vou deixar só por último para colocar os adesivos, porque a gente ainda vai ter que invernizar as outras peças depois de tudo montado. Agora tirando aqui a gente consegue ver bem, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas viu aqui, ó, a tinta ela não secou completamente. Agora nós vamos pintar a base. Eu quero dar um efeito de espaço, né? E o espaço, assim, a gente olha que ele é negro, mas é meio azulado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar com spray azul escuro e depois a borda eu vou usar spray preto. Eu gostei bastante desse efeito aqui, ficou realmente, deu uma profundidade. Agora a gente vai fazer umas estrelinhas. Para isso, ó, peguei aqui um pedaço de papel, vou dobrar ele em 4 e vou pegar aqui, ó, bem no centro e vou cortar 2 triângulozinhos. Não muito grande, tá? Dessa forma a gente tem aqui, ó, uma estrela. Eu posso fazer vários desse daqui de vários tamanhos pra gente tentar ali. Antes de ir pra cá, eu vou fazer o teste aqui no papel para ver como é que vai ficar o tamanho e qual distância que eu tenho que colocar ele da peça, porque eu quero que ele fique meio borrado, eu não quero que ele fique bem certinho. Vou começar agora a montar. Como a gente aplicou tinta aqui, eu vou ter que dar uma raspadinha usando um estilete. Eu poderia ter prevenido isso colocando uma fitinha crepe aqui, mas já que agora o mal já está feito, temos que corrigir ele. Antes de encaixar, vou colocar uma gotinha de cola instantânea em cada um dos buraquinhos. Agora só falta encaixar as outras peças. Antes de nós prendermos essas peças aqui, eu vou fazer os furos aqui atrás e aqui onde fica a portinha para a gente colocar o fio rígido que vai servir ali para imitar como se fosse a mangueira do respirador. A gente ainda não vai colar o adesivinho, mas apenas para ter orientação, eu vou colocar ele aqui em cima para saber mais ou menos onde eu devo furar e vai ser aqui. Como vocês podem ver, eu não atravessei, é só um rebaixinho para a gente só encaixar.
Eu ia usar esse fio rígido aqui que eu só consegui encontrar encapado em preto. E como vocês podem ver, não dá um contraste legal. Mas eu estava fazendo os testes aqui com o flexível azul e dá para ficar bem bacana. Então eu vou usar ele mesmo. E como vocês podem ver, o contraste fica muito bom. Eu também tinha pensado em passar mais uma camada de verniz, mas sinceramente ficou muito bom assim. Não vai precisar de mais uma camada não. Agora, se você achar que precisa, esse seria o momento certo. Só que lembra que para não acontecer aquele mesmo problema que a gente teve antes, você vai ter que esperar as 72 horas antes de colocar os adesivos. Como o fio ele é mais fino do que o cabo rígido, a gente vai colocar aqui um pouquinho de cola quente para prender um dos lados. Aí nós vamos enrolar aqui em volta do nome e aí sim nós vamos colocar os adesivos, fazer aqui o furinho, vai ser fácil de achar, é só a gente passar o dedo, a gente vai encontrar. Vou perfurar com alguma coisa que tenha ponta e colocar o fio. Agora vamos só colocar alguns parafusinhos aqui atrás para a gente botar o cordãozinho e também um lacinho. Outra coisa que a gente vai fazer, como aqui tem tinta para ela não soltar na porta ou na parede que a gente vai colocar, é colocar daquelas gotinhas de silicone, aqueles pezinhos de silicone. A gente cola um aqui de cada lado, que daí ele não fica batendo e soltando a tinta, sujando a sua parede, sua porta, onde você for pendurar. Vou colocar também um pouquinho de cola quente aqui no nó para garantir que ele não vai se soltar. Tá aí mais um projeto que eu adorei fazer, ficou muito bacana. Tivemos ali algumas dificuldades, mas isso acontece, a gente tem que contornar elas e continuar com o projeto. Por enquanto eu pendurei aqui na porta usando um gancho, o que dá um certo probleminha, que é quando a gente abre, fecha, ele balança, ele bate e sai do lugar. Como a gente ainda vai ter que levar para a maternidade, vai ficar assim. Mas quando a gente voltar, que daí vai ficar aqui realmente fixo, aí eu vou colar um espaçador aqui por trás e prender com fita dupla face. Daí dessa forma ele vai ficar firme no lugar, porém ainda apoiado aqui pelo cordãozinho. E vocês, o que acharam aí desse projeto? Deixa aí nos comentários. Se quiserem ver os outros vídeos da decoração do quarto, é só clicar aqui no cantinho ou ver a playlist, eu vou deixar de sugestão no final do vídeo. Mais uma coisa, vocês me seguem lá no Instagram? Lá no Instagram quem estava me acompanhando já estava vendo eu fazendo esse projeto. Também não esquece de dar aquele joinha, curtir o vídeo que ajuda bastante a gente a crescer. E se é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreve e clica no sininho. Toda semana nós temos um projeto novo. Mas por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima! Oxo. É sempre assim, a gente inventa de gravar, dispara alarme de carro, passa a moto com escapamento aberto.